Como você provavelmente já deve estar sabendo pelos jornais, pelos sites, né, pela própria rede social, você já deve imaginar do que a gente vai falar nesse vídeo aqui. A gente vai falar da segunda temporada da audiosérie Paciente 63, que é uma produção de Spotify, que é a adaptação de uma história original chilena e que no ano passado fez um enorme sucesso aqui no Brasil por conta da história um tanto quanto distópica, né? Porque envolve muitas coisas relacionadas não só à ficção científica, como passado, presente, futuro, tudo se misturando, mas também com coisas que são muito pertinentes pra gente agora, principalmente por conta, né, da pandemia do novo coronavírus, que acabou chegando em 2020 e ainda não foi embora. Acontece que nós aqui do canal 5 Tons, a gente vai fazer uma crítica a respeito dessa segunda temporada de Paciente 63, porque a Spotify liberou pra gente, para que a gente pudesse assistir, a gente ouviu, a gente agradece muito ao Spotify por ter liberado pra gente com antecipação para poder ouvir, poder falar aqui sobre esta audiosérie que com certeza vai continuar fazendo sucesso nessa segunda temporada. Acontece que esse vídeo não é a crítica, a gente não vai falar aqui exatamente sobre essa segunda temporada. A gente vai falar com quem sabe sobre essa temporada, com quem participou dessa segunda temporada. Ou seja, aqui a gente vai conversar, neste vídeo, a gente vai conversar com a Mel Lisboa e com o Seu Jorge, que são os dois atores principais que emprestam as suas vozes para os personagens principais dessa história. A Spotify também, gentilmente, arrumou pra gente, vamos dizer assim, essa entrevista, e a gente agradece bastante ao pessoal lá do Spotify pela oportunidade. E a gente agradece também ao Seu Jorge e a Mel Lisboa. E o Spotify faz tudo. E o Spotify sempre fazendo tudo pra gente. Obrigado, Spotify. Em primeiro lugar, boa tarde para vocês. Em primeiro lugar, na verdade, agora sim, em primeiro lugar, queria parabenizar vocês pelo trabalho. A primeira temporada foi fantástica, a segunda tá ainda melhor. A gente conferiu aqui no nosso canal, a gente teve a oportunidade de conferir. A gente agradece mesmo a oportunidade de estar falando com vocês hoje aqui, tá bom? Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu queria fazer uma pergunta para a Mel. Os podcasts, né, os podcasts ficcionais, eles são umas coisas relativamente novas aqui no Brasil e que se popularizou, de certa forma, mais com o trabalho de vocês no ano passado. Eu queria perguntar para você, então, Mel, se você acredita que a atuação voltada para os podcasts ficcionais tem mais dificuldades, por exemplo, do que com a dublagem? Não, é porque são coisas diferentes, né? Quando você faz um podcast, uma audiosérie como essa, você cria uma voz original, você faz uma voz, você faz uma personagem, mas que você só tem a voz para expressar e contar aquela história. A dublagem, você tem uma imagem sobre a qual você faz a sua voz. E a dublagem, especificamente, você ainda faz um trabalho em cima do trabalho de um outro ator ou atriz que fez um trabalho numa outra língua. Tem a voz original de animação também, que é um trabalho de criação, mas depois vai ter uma imagem. Então, assim, quando você faz uma voz original para animação, você recebe um roteiro, você cria aquela personagem, e aí depois os animadores animam a bonequinha de acordo com o que você criou. Então, por exemplo, se essa personagem faz nossa! A bonequinha vai fazer nossa! Ela vai imitar exatamente o que você faz. Nesse caso específico do podcast, não tem bonequinha, não tem imagem, não tem pessoa, não tem nada. Ele realmente é um produto de áudio. E esse produto de áudio, ele faz com que a experiência seja muito imersiva. Você entra na história de uma forma diferente, ela se assemelha, eu costumo dizer, à experiência da leitura, da literatura, porque você, como ouvinte, você tem um papel fundamental na criação da história, porque é você que conclui a imagem, a gente direciona, nós atores, e o desenho de som, a trilha e tudo, a sonoplastia desenha toda essa ambientação da história, mas quem cria as imagens é o ouvinte. Então, assim, é um trabalho desafiador e muito prazeroso, porque ele vai te indicando, né, você, junto com a direção, o Gustavo Kurlat, junto com o Jorge, a gente foi entendendo essas nuances das personagens para que a gente pudesse realmente transmitir tudo o que precisava transmitir. A gente aprende muito, porque é um trabalho bastante técnico, então você acaba aprendendo bastante. Me estendi aqui, desculpa. Não, tá ótimo, muito obrigado, Mel.
Agora eu tenho uma pergunta para o seu Jorge. Eu queria perguntar para você, seu Jorge, como foi para você gravar essa segunda temporada, ainda dentro do contexto dessa pandemia que a gente está vivendo, né? Se teve diferenças entre gravar na primeira temporada e gravar agora essa segunda temporada, aí que teve esse meio tempo, que teve uma baixa, agora teve uma alta de novo. Queria saber de você se houve grandes diferenças aí em relação ao processo de gravação. O processo de gravação da primeira temporada teve nas restrições, mas tive o privilégio de poder gravar juntamente com a Mel. Né? Ela numa sala de estúdio e eu em outra sala interligados por uma conferência de vídeo. E todo o processo de trabalho da temporada, todos os episódios que fizemos assim. Na segunda, a Mel já tinha feito tudo, já tinha gravado a parte dela, nos encontramos só numa refação. E eu fiz com a voz dela, pelo que me consta, a Mel fez ouvindo o original, né? O Pedro Reuter em espanhol, em castelhano. E eu tive o privilégio de ouvir ela falando em português, na nossa língua, porque nós estamos fazendo uma tradução da obra desse escritor, do roteiro dele, uma tradução muito fiel ao que é original. Não tem espaço para improviso, não tem espaço para caco, é muito em cima do time code, né? Então, para a segunda, eu trouxe a experiência da primeira, experiência que foi muito intensa, muito profunda para mim, enquanto fazia. Fiquei com muita dificuldade de gostar das coisas, mas a gente tinha uma direção super apurada, assim, uma lupa bem forte do Gus, né, do Gustavo, e nessa segunda as coisas se melhoraram um pouco mais, ao ponto de querer construir esse estado de confiança, de a Mel fazer primeiro, é uma craque, então eu sempre brinco com isso, nas entrevistas que eu tenho dado, é como se botasse em campo o melhor jogador, né? Logo no segundo tempo, o cara chega, faz logo 5-0, aí o suplente vem, ali a zaga, tal, dá um operado, e tal, assim, sem fazer o uso do trocadilho, é uma mão no mel, assim. E foi isso, a gente estava, dessa vez, distante, mas o personagem também já estava amadurecido. A novidade, eu acho que foi outros personagens que surgiram nessa segunda temporada, desfocando um pouco do futuro e trazendo a série mais para o presente. E eu acredito que essa segunda temporada também vai aproximar mais a audiência daquilo que você começou falando na sua pergunta. A série está muito próxima dos dias de hoje, né? Até porque estamos falando de 2022, o ano que a gente está, e acho que muita coisa ajuda nesse interesse do público que está esperando pela segunda temporada. Tá certo, olha, muito obrigado, agradeço pelo tempo de vocês, agradeço por ter respondido as nossas perguntas aqui e desejo muita sorte para vocês aí nos próximos projetos e espero também poder conversar com vocês em breve também aí nessa caminhada aí pela vida, tá bom? Muito de bom para vocês. Maravilha. Obrigada, tudo de bom aí. Tchau, tchau. Tchau. Então é isso. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado a você que acompanhou essa entrevista com a gente. Foi uma coisa rapidinha, foi só uma pergunta para cada um, mas ainda assim eles puderam explicar pra gente um pouquinho mais sobre o processo de gravar essa segunda temporada de Paciente 63. Na semana que vem, na próxima semana, dia 8, a gente vai soltar aqui a nossa crítica a respeito desta segunda temporada. Por hoje é isso então, muito obrigado e a gente se vê no canal Psicotons. Até logo!